Não existe farmacêutico desempregado, não existe. Mas tem algo que é exclusivo do farmacêutico, que chama-se medicamento. Só para vocês terem uma ideia, lembra que o sintético é do tamanho de uma bola de tênis? O biológico é do tamanho de um Boeing 777. Né? E em breve teremos a publicação disso. Já é um contrato firmado, já é público, né? Então, por isso eu estou podendo falar aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um AlphaCast e hoje nós temos aqui presenças muito ilustres. Como vocês podem ver, aqui do meu lado já temos hoje um host um pouco diferente. Professor Miranda, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Josi. Um abraço para essa galera que está nos assistindo. E não obstante esteja como intruso, é um intruso feliz pelas companhias que nós teremos no programa de hoje, né? Não é mesmo, professor? O senhor nunca é intruso aqui e hoje os nossos convidados são da área do ramo farmacêutico, né? Estamos aqui com Rafael Fernandes, que é bacharel em farmácia, mestre em ciências farmacêuticas e mais algumas coisas que ele vai nos contar aqui. E também com a Mariana Viana, que também é graduada em farmácia, especialista em assuntos regulatórios, né, Mariana? E mestre também em farmácia. Então, quero começar dando as boas-vindas aqui para vocês. E queria que vocês contassem um pouquinho de como é que vocês começaram esse percurso de vocês na área de farmácia. Por favor, professora. As damas primeiro. Obrigada. Bom, muito obrigada pelo convite, Josi, professor Miranda. É um prazer estar aqui. Bom, então, a minha jornada na farmácia, ela começou no mestrado, né? Então, quando eu finalizei meu curso de graduação, eu ingressei no mestrado, já com essa visão da área acadêmica, né? Que é onde eu atuo hoje. Mas e para chegar no curso de farmácia? Então, para chegar, aí foi um pouco complicado. Aí, assim, pensei em vários cursos, né? E pensei em biomedicina, pensei em medicina, pensei em odontologia. E aí pensei até em direito, porque meu pai... Não, você tem que fazer direito, eu acho que é o seu perfil. Até hoje ele fala que acha, enfim. É uma opinião dele. Fui por outro caminho. E aí eu tinha um amigo, né? Um amigo e vizinho que era farmacêutico. E comecei a conversar muito com ele. E ele era farmacêutico, ele né? Ele ainda está vivo, ainda tenho contato com ele. E ele foi me falando do curso e eu fui achando muito interessante. E aí resolvi seguir pelo caminho da farmácia. Prestei o vestibular, fui aprovada. E te apaixonou, professora Mariana, pela farmácia? Sim, me apaixonei. Tanto é que sou formada desde 2008 e sempre atuei dentro da área de farmácia. Já passei pela docência, né? Onde eu ainda continuo, mas dentro desse percurso meu, já passei por outros ambientes também. Já passei por hospital, já passei por indústria farmacêutica. Bacana. Então, sempre atuei, a minha vida profissional todinha sempre foi dentro da área de farmácia. Rafael, bacana. E aí? Sua chegada também foi assim, na farmácia? Bom, eu nasci em Anápolis, sou de Anápolis, né? Uma cidade vizinha aqui é Goiânia. E lá em Anápolis, desde a década de 80... grandes indústrias se instalaram no distrito agroindustrial. Então, era muito comum a gente ver ônibus todos plotados com os nomes das indústrias. Então, Neoquímica, Teuto, Geolab. E desde pequeno a gente via aqueles ônibus plotados, então já foi uma inspiração. Quando eu terminei o ensino médio, as matérias que eu mais gostava eram física, química e biologia. Então, isso me ajudou também. E naquele momento, tinha uma demanda muito grande de farmacêuticos industriais para as indústrias. Então, para mim, foi, de certa maneira, fácil trilhar esse caminho, porque eu queria, de fato, trabalhar na indústria. E desde quando eu prestei o vestibular, eu já prestei com esse foco. Naquela época, a grade de farmácia era dividida. Tinha a farmácia industrial e a farmácia bioquímica. Então, eu já prestei o vestibular e já escolhi a grade industrial. E desde então, graças a Deus, nunca saí da indústria farmacêutica. Eu entrei na indústria farmacêutica em 2007 como estagiário no laboratório Neoquímica e estou até hoje dentro da indústria farmacêutica. Nunca fiquei fora nenhum dia desse ambiente. E hoje você está na Vitamedic, hoje eu né? estou na Vitamedic, participo
da gestão do desenvolvimento, novos negócios. Muito orgulho de fazer parte do Grupo José Alves. Muito orgulho de poder estar aqui com os colegas da Unialva, são nossos irmãos. Bacana. Eu quero aproveitar, antes de a gente particularizar o tema no ambiente da farmácia, mas correlacionar o ser farmacêutico com o meu estado de vida. Tá? Eu tenho 3 referências na farmácia. 3 referências. Professora Mariana, o Rafael, que está conosco, Obrigado. E o professor Edvande, que é um querido amigo nosso de longa data. Tá? Mas eu não posso desprezar a oportunidade de conectar o nosso diálogo com esses meninos e meninas que estão ainda escolhendo qual carreira acadêmica vão trilhar. E a gente está num momento bem oportuno, início de semestre, as inscrições para o processo seletivo ainda abertas. Aí eu pergunto para a Mari e para o Rafa. A farmácia, ela é um caminho para a realização pessoal e profissional? Ela tem condições de entregar aquilo que a gente busca para alcançar os nossos objetivos de vida? Professora, se quiser. Olha, para mim teve. Teve, ainda tem. Então, eu acredito que sim. Acredito que para todos. E, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar é o quanto a área é ampla. Então, assim, a gente tem até uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, onde eles colocam mais de 140 áreas de atuação do farmacêutico. Então, assim, acho que a maioria das pessoas, né, que não são da área, não tem essa visão, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante da gente pontuar. Então, assim, a gente tem áreas básicas e dentro dessas áreas a gente tem pequenas áreas, né? Todas essas são regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia e o farmacêutico pode atuar em todas elas. Então, assim, é um curso muito amplo e que te permite passar por diversos ambientes, né? Te permite atuar em diversos ambientes. Então, eu costumo dizer que tem para todos os gostos, né? Até mesmo dentro da indústria, né, Rafael? Tem, assim, para todos os gostos. Então, a gente brinca, assim, por exemplo, fui para a indústria farmacêutica. Eu gosto de trabalhar com papel. Eu gosto de trabalhar com legislação. Tenho assuntos regulatórios. Eu gosto de desenvolvimento. Eu gosto de trabalhar ali de bancada. E vai para o desenvolvimento. Eu gosto de produção, que aí já é outro ritmo. Então, assim... O leque é bem amplo. É muito amplo. E, assim, dentro da área farmacêutica, então, é maior ainda. A gente tem o farmacêutico atuando desde a drogaria, que é o que todo mundo pensa, né? Eu acho que quando fala farmacêutico, pensa lá no profissional na drogaria. Mas aí a gente tem dentro dos hospitais, né? Então, dentro dos hospitais, a gente tem farmacêuticos clínicos, tem farmacêuticos hospitalares, que são gestores, né? Gerentes dentro das farmácias hospitalares. A gente tem dentro da área da saúde pública, na vigilância sanitária. A gente tem na área da perícia criminal. A gente tem na área da pesquisa, né? A gente tem na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, na indústria de saneantes, nas análises clínicas, nas práticas integrativas e complementares, que aí a gente fala aí de homeopatia, de acupuntura, de fitoterapia. Então, assim, se a gente começar a falar, a gente tem assunto para horas e horas só de área de atuação, né? É muito amplo. Só para aproveitar o gancho do Rafa, para a gente dar um salto quântico. Tá? A gente já sabe das cento e várias alternativas, mas como que é dentro desse universo, tu subir um degrau na escada de evolução do farmacêutico e ser hoje um dos principais executivos de uma das maiores indústrias farmacêuticas do país? Muito gratificante. Eu sou muito realizado como pessoa, como ser humano primeiro, porque muitas vezes, nos momentos difíceis, o que faz seguir em frente é saber que a gente está fazendo um bem para a humanidade. Que através do nosso trabalho vai chegar produto no mercado mais barato, com qualidade, para que a minha avó possa comprar, para que as nossas famílias possam adquirir. Então, esse é o maior motivo que me move. O meu propósito pessoal é isso. Então, como a professora Mariana disse, nós temos diversas ramificações e atuações. O farmacêutico é um profissional que não fica sem emprego. Não existe farmacêutico desempregado. Não existe. Isso é importante registrar. É muito importante falar isso. O farmacêutico que está sem emprego é porque ele não quer trabalhar.
Eu falo isso com todas as É letras. porque ele não quer atuar na área. Ele não quer atuar na área. Porque ele pode atuar em tudo. E existem, dentro desse diverso nicho de atuação, algo que é exclusivo dele. Porque é muito fácil se perder num universo muito ramificado, né? Mas tem algo que é exclusivo do farmacêutico, que chama-se medicamento. Quando fala-se em medicamento, desde a sua concepção, planejamento, chegada em mercado, toda a cadeia, desde o pensamento de um projeto até chegar um produto na farmácia, até aquele produto ser usado, administrado, até interface com o médico, com todos os outros profissionais da saúde, um profissional é exclusivo nessa cadeia, é o farmacêutico. Então é importante também falar isso, porque muitas vezes são tantas atribuições que o profissional ele se pergunta, o que realmente eu sou exclusivo? Ele é exclusivo do medicamento. Quando eu falo medicamento, eu tô abarcando dentro disso produtos farmacêuticos. Então a gente está falando de cosméticos, alimentos, suplementos, toda essa cadeia. Né? Só antes de devolver a condução para a condução é dela, né? Hoje eu sou ator secundário. Rafa, eu vejo como líder educacional, como gestor dessa instituição, que aqui nós oferecemos um grande diferencial no nosso curso de farmácia. Muito além dos nossos professores, que eu sou muito grato por eles, pela nossa exímia coordenadora, é essa proximidade com a indústria. Tá? Tanto temos proximidade que bastou te chamar, tu estás aqui representando a Vitamedic dentro do Grupo José Alves. Como executivo, não é um executivo reconhecido internacionalmente, com passagem por países como a Alemanha, por exemplo. O que tu diz para quem está nos escutando sobre esse diferencial na hora de escolher? Eu farei farmácia na Unialfa, porque lá na Unialfa existe uma proximidade da indústria. O que isso muda na formação? Esse é um grande diferencial. Grande. Hoje no Brasil, a academia ligada à indústria farmacêutica é extremamente seleta. Nós podemos listar 4, 5 faculdades. A Unialfa está dentre elas. Por quê? Que maravilha. Eu listo elas aqui e exemplifico, né? Então, o curso de farmácia ele é um dos primeiros cursos, desde a época do Império, né? A primeira faculdade de farmácia no Brasil foi de Ouro Preto, né? Que é a mais antiga, ela tem mais de 200 anos, se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, 180, quase 200 anos. Foi uma faculdade imperial, né? Nasceu faculdade de medicina e a de farmácia logo um pouco mais. Antes não tinha farmácia, eram as boticas, né? Era as boticas galênicas, né? E durante muito, muito tempo, né? A farmácia moderna, ela é da década de 60 para cá, 50 para cá. Então, vamos dizer, uma herança são as farmácias de manipulação, né? Que tem hoje uma importância grande também, né? Outra atribuição importante do farmacêutico. Então, quais são as academias que têm uma ligação direta com a indústria, né? As referências do país hoje. Nós temos a USP, né? Que tem uma estrutura industrial. E o professor Humberto Ferraz, inclusive, é um grande amigo meu. Um dia que o senhor quiser, a gente pode fazer um bate-papo aqui com ele. Ele vem a Goiânia direto, eu recebo ele na Vitamedic. Nós fazemos projetos com eles. Nós temos 4 projetos com a USP de inovação, feitos dentro da Universidade de São Paulo. Ela é, sem dúvida, uma grande referência. Nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais, também, que é muito renomada e tem uma ligação muito íntima com a indústria farmacêutica. A Universidade Federal de Ouro Preto, que é a mais tradicional, a mais antiga. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e, na minha opinião, a Unialfa. Olha que top. Eu não conheço outra que tem uma ligação direta. Quando eu falo ligação direta, são estruturas acadêmicas que têm um perfil direto ligado à indústria farmacêutica. Todas essas universidades, elas têm um laboratório dedicado à indústria farmacêutica, elas têm um programa dedicado, e aqui na Unialfa nós temos exatamente isso. Só que aqui a gente tem mais do que somente uma intimidade com a indústria, né? A gente tem uma ligação de grupo empresarial. Quase que genética. Quase que genética, né? Nós somos literalmente irmãos de empresas, né? Então, nós recebemos as turmas de farmácia lá na Vitamedic com o maior prazer. Já foram, acho que 2 ou 3 turmas que nós recebemos lá. Nós temos uma interface de matéria-prima, né? Sempre a gente manda matéria-prima para os alunos
executarem testes com matérias-primas reais. Então, isso também é muito exclusivo. Quase nenhuma faculdade tem mão na massa, fazer um medicamento com a mão mesmo ali, com os laboratórios, de maneira realística, né? E, acima de tudo, como o senhor bem disse, poder estar aqui e ali. Nós estamos ligados há 30 minutos, literalmente. Josi, temos um diferencial que nos torna privilegiados. Bastante, né? Porque realmente essa parte da experiência e essas conexões são essenciais para a formação do nosso estudante. E eu queria voltar em algum ponto aqui que vocês falaram de o farmacêutico é o que está exclusivamente ligado, uma parte que é exclusiva dele é a questão dos medicamentos, né? A gente está tendo na mídia, né, amplamente aí divulgado, essa questão das canetas emagrecedoras. Ficaram muito na moda, né? Muitas pessoas fazendo uso, algumas com acompanhamento, outras não, né? E aí, como é que fica o papel do farmacêutico diante dessas questões que vira e mexe, a gente sabe que um medicamento, alguma substância, enfim, vira moda e a gente sabe dos riscos envolvidos. E como é que é a importância do farmacêutico nessa situação, nesse contexto social? O farmacêutico tem um papel fundamental, né, na orientação. Então, na orientação do paciente ali com relação ao uso correto do medicamento, né? Então, tanto a questão de receber a receita, dispensar, né? A gente até costuma falar dispensar o medicamento, a gente usa esse termo, né? Dispensar não é entregar, né? Não é você pegar e entregar, tá ali no balcão da farmácia e entrega. O ato de dispensar, ele é muito mais complexo que isso. Ele envolve toda essa orientação com relação ao uso correto, adequado e racional daquele medicamento, né? Então, eu acho que dentro desse contexto, o farmacêutico tem um papel fundamental de orientar o paciente com relação ao uso correto e também orientar com relação a produtos falsificados, que a gente sabe que estão aí sendo comercializados, né? Produtos que tanto falsificados quanto produtos que não têm registro, que não são aprovados pela vigilância sanitária, aparecem aí, nas mídias sociais, então, a gente vê o tempo todo, né? Esse comércio aí dessas canetas emagrecedoras. Agora estão falando em peptídeos também. Sim. Né? Produtos estéreis, biológicos, de alto risco, que estão sendo usados de maneira inadequada, banal. Exatamente. Acho que você usou a palavra... foram, assim, banalizados. Na verdade, é muito mais complexo, porque se está banalizando a própria vida. Exato. A integridade física e emocional em prol de um... O farmacêutico tem um papel, concordo plenamente com a professora, muito importante, porque o farmacêutico é a atenção primária à saúde. O que é atenção primária à saúde? Quando nós precisamos, tem uma dor, tem algo incomodando, qual que é o primeiro lugar que a gente vai? É na drogaria. Você não vai direto numa emergência. Então, geralmente, o profissional de saúde que tem o primeiro contato e a primeira disponibilidade para o paciente é o farmacêutico. Então, ele é o profissional mais acessível no momento que você precisar. Se você precisar agora, se você ir em alguma drogaria, vai ter um farmacêutico. Ele é um profissional que tem conhecimento, competência e embasamento para te orientar de uma maneira mais direta e rápida possível. Se você estiver num nível mais crítico, é claro que você vai numa emergência, vai agendar com o médico, mas isso não é imediato. Você vai ter que enfrentar uma fila. Claro, dadas as peculiaridades, se a sua esposa for médica, enfim. Mas o farmacêutico, ele atua na atenção primária à saúde. Então, ele é o primeiro que pode orientar, falar dos riscos e salvar vidas, porque nesse contexto, especificamente do GLP-1s, né, que é um produto recente, é uma nova revolução terapêutica, né, que começou lá com a liraglutida, Saxenda venosa, passou pelo Ozempic, que é o semaglutida, o Wegovy, que é a semaglutida, agora é tirzepatida, que é o Mounjaro, e estamos indo agora para a retratutida, que vai ser lançada até o meio do ano que vem, que é a 4ª geração já de GLP-1. Isso está sendo a revolução no mundo. É oral, né?
Não, são todas canetas, mas também tem oral. Também a tem semaglutida já tem oral e a própria tirzepatida já tem desenvolvimento oral também. Logo, em breve, terão orais também. Começa com a caneta e depois passa para comprimido para melhor aderência. E esse desenvolvimento que é tão rápido como você está colocando aqui, né? Eu que não sou da área, fico aqui imaginando, né? Como é que se dá esse processo. E você, Rafael, que também é da área de pesquisa e desenvolvimento. Como é que funciona, como é que é a atuação do farmacêutico nestes processos? A gente tem visto em tempos recentes, mais especificamente, por exemplo, no período da pandemia, em que a gente teve de uma maneira muito rápida o desenvolvimento de vacinas e tudo mais. Como é que se daria a atuação do farmacêutico em contextos como esses, assim? Que é tudo muito veloz, né? Sim, sim. Bom, do ponto de vista de desenvolvimento, são projetos extremamente modernos, inovadores e vieram para ficar. São terapias biológicas, que a gente chama. São produtos de uma origem, vamos dizer, viva. Nós temos os medicamentos sintéticos e os biológicos, né? Os sintéticos é a grande maioria que a gente conhece, né? Por exemplo, uma metformina, um captopril, uma losartana. A molécula sintética ela é uma molécula pequena, ela é sintetizada por química e ela é feita numa forma farmacêutica. A forma farmacêutica é comprimido, xarope, a forma que ele é concebido, né? Ele é feito de uma maneira direta e simples. Uma molécula sintética ela é do tamanho de uma bola de tênis, comparativamente. Imagina uma bola de tênis. Uma molécula biológica, ela é viva. Ela precisa ser montada. No caso da tirzepatida, ela é um polipeptídeo que tem 17 aminoácidos ligados. Aminoácido é um pedacinho de proteína. Nós temos aminoácidos essenciais no nosso corpo, 22. A semaglutida são 32 aminoácidos. Imagina uma corrente. Cada gominho da corrente é um aminoácido. A gente chama de polipeptídeo. Por isso, peptídeos. Então, esses projetos, eles são vivos. Eles precisam ser montados. É uma síntese biológica. Como que funciona isso? Eu pego uma célula, né? Coloco substrato nela para que ela sintetize aquele peptídeo. Ela vai pegar cada gominho da corrente e vai ligar até 32. Eu tenho uma molécula de semaglutida, um Ozempic, por exemplo. E esses produtos biológicos, só para vocês terem uma ideia, lembra que o sintético é do tamanho de uma bola de tênis? O biológico é do tamanho de um Boeing 777. Nossa. Comparativamente em tamanho espacial. Por quê? Porque tudo que é vivo é complexo. Envolve matéria orgânica, química orgânica, né? Principalmente carbono, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, né? Fósforo, principais elementos. Então, essas moléculas altamente complexas, elas, ao longo dos últimos 20 anos, com o avanço da tecnologia e principalmente com a Índia e a China conseguindo fazer elas rápido e com baixo custo, elas estão cada dia mais populares. Elas já existem desde a década de 80, mas elas eram caríssimas e inacessíveis. Chegava a custar R$1 milhão uma ampola. Agora, a gente já consegue comprar um Ozempic na farmácia por R$800. Logo, a Vitamedic vai lançar o seu similar, que nós fechamos contrato na Índia. Do Ozempic. Provavelmente, nós vamos lançar ele em agosto do ano que vem. Vai chegar um preço de mercado médio R$600. Então, acessível e de extrema qualidade. Extrema. Um dos melhores produtos do mercado. Informação privilegiada, galera. Em breve teremos a publicação disso. Já é um contrato firmado, já é público, né? Então, por isso eu estou podendo falar aqui. Então, resumindo, nós temos o farmacêutico atuando em toda essa cadeia. Esses produtos biológicos, eles vieram para ficar não só para a obesidade, mas a cada dia amplia o uso deles. Então, já é fato. Já é em bula, já tem. Para diabetes, que foi a primeira, né? Para obesidade, para esteatose hepática. Nos Estados Unidos já prescrevem para depressão, porque se uma pessoa perde 30 quilos, muitas vezes ela cura depressão. Às vezes, grande parte da depressão dela era fomentada pelo estado. Associada à condição física. Condição física. Já tem vários estudos para Alzheimer. Então, assim, a ideia é que esse mercado se amplie. O mercado só da semaglutida, do Ozempic, hoje, só ele, é um mercado no Brasil de 5,5 bilhões de reais. A expectativa é que esse mercado, em 3 anos, vai para 15 bilhões. Ixi. Só ele. Se a gente somar Mounjaro, Victoza, Saxenda, que é a liraglutida, a primeira geração, mais barato, que dá um pouquinho mais de enjoo, mas também é um biológico, né? Nasceu lá. Se a gente somar todo esse mercado, a gente está falando de um mercado de mais de 20 bilhões do Brasil hoje, que corresponde a 15% do mercado de medicamentos.
que é um mercado que já tem quase 100 anos. Esses produtos chegaram há quantos anos? Bom, chegaram agora Já e ocupam 15%. já estão ocupando 15%. Entendeu? Nós vivemos um paradoxo diante de todas essas informações, algumas privilegiadas que tu nos traz, né? A gente começa a observar aí o elenco de alternativas no uso desse medicamento para aquilatar nossa condição de saúde física e até emocional. E, por outro lado, uma enxurrada de informações que deixam as pessoas até um pouco ansiosas, como, Sim. por exemplo, a tizerpatida está provocando pancreatite. Sim. Associado a isso, nós temos também o mercado paralelo, né? A entrada do produto farmacêutico por vias não legais e de uma maneira, às vezes, até desconhecida, porque o transporte ele exige uma certa cautela, Sim. Exato. principalmente pela origem Exato. do produto. Sim, ele é um produto de origem viva. Logo, ele é sensível. Lembra do tamanho do Boeing? Imagina uma molécula desse tamanho manter estável. Qualquer coisinha ela quebra. Se a temperatura passa de 8 graus, ela pode quebrar. Se o pH, que é a acidez do meio, passa um pouquinho, reduz, ela pode quebrar. Então, são produtos altamente específicos. É igual a gente chama de chave e fechadura. Produtos biológicos, eles atuam como chave e fechadura. O que significa isso? A molécula, ela vai lá no sítio que você quer, encaixa como a chave e atua. Os sintéticos, não. Os sintéticos, você dá um tiro de 12 e pega um pouco de chumbo ali onde você quer e machuca o resto. É mais ou menos assim. É bem simples a comparação, mas o que acontece? Esses produtos ilegais que entram no Brasil, eles provavelmente não passam por um rigor de transporte, de controle de temperatura. E aí os pacientes podem estar aplicando em si um produto estéril degradado. E aí uma molécula biológica quebrada, ela pode ser, por exemplo, um grande radical livre que vai quebrar parte do DNA dela. Ela pode induzir a câncer, dependendo do tipo de impureza que tem. Quando a gente tem uma molécula que não é alvo, a gente já chama ela de impureza. Impureza é um elemento não desejado naquele produto. Ela pode causar um grande mal. E a gente nem sabe ainda, porque são produtos novos. Esses produtos a gente chama eles de fase 4. O que é fase 4? Quando a gente vai desenvolver um medicamento novo, a gente passa pela fase 1, que é a bibliografia, animais. Fase 2, faz um estudo em até 300 humanos. Fase 3, 3.000, 5.000 humanos. Lança no mercado. Quando lança no mercado, vai para milhões de pessoas. Aí a gente chama de fase 4. Todos eles são em fase 4. O que é uma fase 4? É um produto que está em mercado em gigantesca escala, mundial, milhões de pessoas, e que está sob monitoramento. O que pode acontecer? Opa, a gente viu aqui algo gravíssimo. O FDA e a Anvisa vem e retira aquela indicação. Isso aconteceu com vários medicamentos no mundo. O Diane 35 foi proibido na França. Nós tivemos a sibutramina proibida no Brasil durante 15 anos. Por quê? Mas a gente coloca um produto em teste no mercado? Não necessariamente. A gente testou em até 5.000 humanos. Porque como que eu vou testar mais do que isso? Eu tenho que colocar ele no mercado de alguma maneira. Até porque eu tenho uma barreira de custo. Senão eu nunca vou colocar nada inovador no mercado. A gente tem uma série de pré-requisitos e testes para colocar algo em mercado. Mas, mesmo assim, existe um risco de escala mundial. E falando em ciência e inovação, né, já que você puxou para esse lado, a gente está também aí com boas notícias, né, na mídia, falando de pesquisas promissoras em torno da polilaminina, né? Polilaminina, isso mesmo, né? Mas eu sei também que, por outro lado, né, ainda mais eu sendo dessa área de comunicação, eu sei que às vezes quando a mídia dá muita ênfase em alguma coisa, isso pode gerar uma expectativa que talvez neste primeiro momento também pode não ser uma expectativa adequada, porque a gente, né, as pessoas não podem começar de repente a esperar hoje a terem acesso, né, a esses tratamentos e tudo mais. Vocês, como farmacêuticos, né, como profissionais da área da saúde,
Como é que vocês veem isso? Essas pesquisas, esses avanços, mas também, assim, o cuidado que a gente precisa ter para que a sociedade entenda justamente este processo, que é o que você está falando aí, né? Das fases. Sim. Porque às vezes a população não entende, né? Às vezes não percebe essa importância. O desespero, né? Imagina uma pessoa com câncer que não tem mais um tratamento previsível e que literalmente está esperando o momento. Então, qualquer notícia que sai, ela vai ser abraçada como a única esperança. E, infelizmente, não estou falando neste caso em específico, eu não estudei profundamente a molécula, vi já várias notícias e tal, mas grande parte dessas notícias e tudo, muitas vezes são usadas para fins de ganhar engajamento, lead. Infelizmente, a digitalização do mundo tem também a parte... Especialmente numa era como a nossa, em que nós somos reféns de especialistas que nunca frequentaram um banco de universidade. Exato. Né? Então... E aí a gente observa, inclusive, comentários sobre a tizerpatida, que a tizerpatida, pessoas que não têm essa relação com um medicamento que é exclusiva do farmacêutico. Né? Mas eu quero retomar a questão da tizerpatida, né? Porque as pessoas ficaram alertadas com a informação de que estava provocando pancreatite. O número de casos ele é muito reduzido. Sim. É insignificante em relação ao benefício que ela trouxe para uma escala gigantesca da comunidade global. Tá? Corre-se o risco de que esses casos pontuais sejam decorrentes do transporte inadequado, da compra inapropriada ou de algo semelhante? Sem dúvidas. Mas para ser 100% esclarecido, é necessário que estudos clínicos sejam feitos. Na minha opinião, do ponto de vista técnico, os casos de pancreatite, eles estão mais ligados ao uso abusivo e não monitorado da tirzepatida. O que acontece? Com o acesso desses produtos via contrabando, enfim, vias escusas que não sejam as... Produtos que a gente não sabe a origem, né? Exato, que não se sabe a origem. Exatamente. Grande parte de pacientes e de pessoas que não têm, às vezes, um discernimento de risco, usam os produtos achando que a quantidade que vai aplicar nele é proporcional à perca de peso. Então, existe um protocolo médico de cada tipo de paciente. Cada tipo de paciente. Se é um paciente masculino, feminino, que pesa entre 50 e 60 quilos, que pesa entre 70 e 90, que pesa 140 quilos, que já é um obeso mórbido, pesa acima de 200 quilos. Cada tipo de paciente desse deve ser estudado, avaliado no detalhe o metabolismo desse paciente, doenças que ele já tem, e depois disso ele passa por um crivo e adaptação de dosagem, posologia e administração. Esse é o caminho certo. Então, o que acontece? Grande parte desse tipo de pessoa compra o produto mais barato. O Paraguai hoje tem 4 laboratórios. Eu visitei esses 4 laboratórios nos últimos anos, através da Vitamedic, para a gente fazer parceria. São laboratórios muito bons, inclusive. 2 deles a altíssimo nível. Nós recebemos um dos donos de um laboratório aqui. Estamos avaliando alguns projetos, porque são bons laboratórios. Porém, o que é o problema? Esses produtos não são registrados no Brasil. A Anvisa não aceitou eles ainda. Por quê? Os estudos clínicos, a questão de patente. O Paraguai não respeita patente. Então, o Mounjaro lançou um produto hoje, amanhã eles lançam um similar lá. O Brasil faz parte de uma comunidade internacional, né, na Organização Mundial do Comércio, que respeita patentes. É um país que respeita fielmente as patentes. E tem todos os benefícios, porque as patentes nossas também têm que ser respeitadas no mundo. Então, nesse sentido, embora o Paraguai tenha produtos que podem até serem bons do ponto de vista técnico, eles ainda não são aceitos no Brasil. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a saída de lá e a entrada aqui e os atravessamentos que tem. Para sair do Paraguai e entrar no Brasil, tem que ser ilegal. Então, esse produto ele já entra escondido. Não tem como a gente importar. A Anvisa não aceita. É diferente de um cannabis. O cannabis, a gente tem uma regra para isso. Por exemplo, se tiver algum paciente com Parkinson, esquizofrenia refratária, você pode solicitar uma autorização especial da Anvisa, via RDC 660,
E a Anvisa te dá um ok e você importa esse produto dos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Isso é legal. Isso não acontece para produtos que não têm patente, como a tirzepatida, que é o Mounjaro. Então, começa por aí já o problema. Esse produto vai entrar no Brasil de uma maneira ilegal. Se é ilegal, como que esse produto vai entrar bem acondicionado? Como que você vai entrar com um produto sob refrigeração? Esses produtos atravessam o Rio Paraguai dentro de canoa, no sol do meio-dia. Ou na mala do passageiro que está em viagem. Sim, que tá Exato, na mala. Começa aí. Aí depois do Paraguai até... O destino final. Imagina até o Cuiabá. 40 graus na sombra durante a noite. Acabou. Então, assim, se analisar esses produtos, eu tenho certeza que a gente teria grandes emoções, assim, se a gente mandasse analisar eles, né? E como é que fica essa questão, assim, você falando de medicamentos e até nesse caso das canetas, as possibilidades, por exemplo, de você ir reduzindo os custos, né? Com as pesquisas aí, os medicamentos vão evoluindo, mas ao mesmo tempo, às vezes, o custo para o consumidor final diminui. Por que acontecem de alguns medicamentos terem um custo tão alto, como a gente vê muitas vezes pessoas, aqui no Brasil mesmo, que existe uma cultura muito grande de, às vezes, quando as pessoas não têm condição, faz uma vaquinha virtual, alguma coisa assim, para certos medicamentos que tem custos, assim, às vezes de $2 milhões, né? Por que isso acontece? Como isso acontece com alguns medicamentos? E talvez, assim, como que esses preços parece que nunca abaixam, assim? E são coisas, medicamentos Sim. que são muito... importantes para certos tratamentos, né? Sim. Por que isso acontece com alguns, assim? Muitas vezes devido à exclusividade da molécula e à sua tecnologia embarcada. O primeiro ponto é isso. E também porque estão sob patente. Eu vou dar alguns exemplos. O Humira, por exemplo, é um anticorpo monoclonal utilizado para tratamento oncológico, né? Ele é caríssimo, ele ainda está sob patente e ele tem esse preço por alguns motivos. Primeiro, porque a indústria inovadora investiu $5 bilhões, enterrou $5 bilhões, sem perspectiva de que ia dar certo, porque um projeto de desenvolvimento, a gente parte com um avião e não sabe se vai chegar. Existe um risco. Desenvolvimento é um risco. E é um tempo longo. Eu costumo dizer para as minhas equipes que o que nós temos que fazer é errar menos. Não tentar acertar, é diferente. É diferente. A gente tem um plano e a gente tem que errar menos. Quanto menos a gente errar, mais próximo da gente chegar. É diferente de você só querer acertar, porque aí você erra mais. É diferente. Então, começa por aí. A indústria investiu 5 bilhões. Lá nos Estados Unidos, geralmente, na Alemanha, Índia e China hoje são grandes centros de pesquisa, mas para novos produtos inovadores, novas moléculas, ainda prevalece a Europa e os Estados Unidos. Né? As top 10 ali, as Big Pharma, né? A Merck, Pfizer, AstraZeneca, a BASF, né? Tem diversas indústrias químicas de vanguarda, né? A Amgen. Então, essas indústrias investem bilhões de reais em pesquisa. Sabe quantas moléculas a gente testa para uma dar certo como produto inovador? A partir de 10 mil moléculas. Nossa. Você testa 10 mil moléculas para um produto chegar no mercado. Então, são bilhões mesmo. O Viagra, por exemplo, o investimento nele foi de 2 bilhões de dólares. Lá atrás, né? Há 15 anos atrás. 2 bilhões de dólares lá atrás valia hoje pelo menos uns 3, 4 bi, né? Então, existe esse investimento que ele só pode ser feito por indústrias desse calibre. É o primeiro ponto. Segundo, patente. Então, ninguém vai investir bilhões de reais sem patentear. Então, é um segundo ponto. Terceiro ponto, tecnologia. Esses produtos, eles são oriundos de uma altíssima tecnologia. Purificação, síntese biológica, como isso que a gente conversou. E aí eles chegam num produto final que, enquanto tem o tempo de patente protegido, geralmente a patente tem 20 anos na área de medicamentos. Quando que ela é depositada? Esses laboratórios depositam a patente quando eles têm certeza que o produto vai para a fase 3. Lembra que eu falei de fase 1, 2, 3? Uhum. Por que eles não depositam antes? Porque quando eles depositam a patente, começa a valer o tempo. Mas contar o prazo. A contar o prazo. Se eles depositarem muito lá atrás, quando lançar o produto, tem 2 anos só, cai logo. Então, e fica naquele equilíbrio. Porque se alguém patentear antes também, é uma guerra, ele perde. Então, qual que é o momento certo de patentear? É o momento que você tem certeza que o produto funciona, passou da fase 2, agora vamos para 3 mil voluntários, e você tem que protocolar, após a fase 2,
antes do seu concorrente. Porque se o seu concorrente protocolar, a patente é dele. Entendeu? Então, assim, é um ambiente bem interessante. E a partir disso, o produto lança no mercado e vamos supor que ele geralmente chega com 10, 12 anos para gozar de patente. A gente chama isso. Nesses 10, 12 anos, ele vai tentar recuperar esse investimento e ter o lucro. Porque quando cair a patente, outros competidores vão entrar e geralmente o preço cai imediatamente 50%, 70%. Né? Então, por que um produto hoje é tão caro? Nós temos medicamentos que custam 2 milhões, 3 milhões de reais uma ampola. Exatamente por isso. E por que os órgãos não conseguem regular e balizar muitas vezes? Nós temos um teto de preço no Brasil, funciona muito bem, para produtos existentes. Para produtos novos, a indústria que investiu e percorreu todo esse caminho, vamos supor que ela tem um produto que cura a ELA, né? A esclerose lateral amiotrófica. Vamos supor que ela tem um produto que cura ela. Se ela conseguir defender que ela investiu 7, 8 bilhões de dólares naquele produto e falar que a ampola dela é 3 milhões, 4 milhões de reais, vai ter público para isso. Alguém no mundo vai comprar isso. Sim. Então é uma situação delicada. Aí, assim, tudo isso que eu tô falando é do ponto de vista privado. Se a gente for falar do ponto de vista de governo, aí é outra história, a gente tem que ter outro tipo de conversa. Por quê? Como que o governo tem que garantir isso para a população? Aí o governo pode tentar fazer uma parceria com a indústria diretamente para público, mas não necessariamente seria o que a indústria tem de liberdade do ponto de vista privado. Não sei se... Sim, a situação, dá para a gente conversar... Ficou muito claro e, inclusive, permitiu que a gente compreenda o porquê do preço elevado. Porque, de uma ou de outra forma, a indústria tem que recuperar todo aquele investimento que ela realizou. Exato. E fora o tempo, né, também, que demora pro início, desde o desenvolvimento ali, o início do desenvolvimento de uma molécula até que ela chegue no mercado, são muitos anos, né? E é muito natural os projetos começarem, investem bilhões de dólares e morrem. Ou então eles são pivotados. Tem 2 exemplos que são muito interessantes. O próprio Viagra. O Viagra nasceu para hipertensão pulmonar, na concentração de 20 miligramas. Tem vários pacientes que têm uma hipertensão pulmonar. Igual hipertensão no olho, vira glaucoma, hipertensão no pulmão. Então ele foi desenvolvido, chegou na fase 2, aquela fase 2, que já é em maior escala ali, né? Como hipertensão pulmonar. E o que verificou na fase 2? Que grande parte dos pacientes homens tinham ereção. E a partir daí vislumbrou-se o mercado. Hipertensão pulmonar era um mercado desse tamanhozinho. Problema com disfunção erétil é o mundo inteiro. Né? Homens do mundo inteiro. Faz parte da fisiologia do homem, né? O que aconteceu? O projeto foi pivotado. Eles falaram assim, olha aqui, tá tendo uma evidência forte de que ele é um antidisfunção erétil. Voltaram um degrauzinho do projeto, mudaram a concentração, ele saiu de 20 para 25, 50 e 100, e simplesmente lançaram o maior sucesso da Pfizer de toda a história. O Viagra, ele pagou o projeto, o investimento dele em 2 meses. 2 meses de payback. A gente chama payback a devolução, né? Ele se pagou. Esse é recorde. É o recorde. É um primeiro exemplo. Imbatível. O segundo exemplo é a finasterida. A finasterida ela é utilizada para hiperplasia prostática benigna. Ela foi desenvolvida na concentração de 5 miligramas. Quando chegou na fase 2... Porque todos os efeitos são evidenciados. A gente tem protocolos clínicos, né? Que a gente submete aos comitês e tudo. Começou a ter muito relato de homem que estava voltando os cabelos. Tinha calvície, voltou o cabelo. O cara voltou a ter cabelo, voltou a nascer, o cabelo voltou a ficar forte. Projeto pivotado. Pegaram e falaram, tem muito mais potencial para tratar calvície do que a hiperplasia. Embora, nesse caso, lançaram as 2. Eles abriram outro braço de estudo clínico e lançaram a de 5 miligramas para hiperplasia prostática benigna, que é o tratamento hoje principal, e o de 1 miligrama para calvície. Isso é bem natural também. Que bacana. Muito interessante. Que aula que nós tivemos com os 2 hoje, hein? Não é? Imagina. Professor, até eu fiquei com vontade de cursar farmácia. Eu falo isso. Eu não podia perder por nada essa oportunidade. Muito interessante. E eu tô falando, é verdade, assim, da outra vez eu assisti também uma palestra, né, da farmácia aqui com o Rafael, lá na jornada. Eu achei muito interessante esse mercado, assim. A gente percebe que cada área tem
as suas particularidades, mas quando você vai mergulhando ali tentando entender um pouquinho como é que é esse bastidor, é sensacional, realmente. E o legal mesmo, sabe o que é, Josi? É fazer a inscrição no processo seletivo, matricular no curso de farmácia, acompanhar a professora Mariana e visitar o Rafael lá na Vitamédica. É isso Colocar aí, aquela acho. roupinha, aquele sapatinho, aquela touquinha e transitar por aquele espaço ali é uma emoção bem E é muito indescritível. legal. Todas as vezes que nós vamos, nós somos muito bem recebidos. Obrigado. Os alunos adoram essa Eu, visita. inclusive, almocei lá no refeitório. Eu também. Ah, é? Obrigado. Serão muito bem-vindos Eu, todos os novos colegas. alunos, e sempre somos muito bem recebidos. É muito legal conhecer. Obrigado. Nós aqui também. Eu me sinto muito bem aqui. Que bom. Bom, professor, tem mais alguma pergunta para os nossos especialistas aqui? Só gratidão. Só gratidão? Gratidão. Eu creio que é importante a gente agradecer ao Rafa, a professora Mariana, mas também estender um abraço para o Gilmar, Claro, que é o vou nosso levar. superintendente da Vitamédica, e para o nosso querido Gustavo, que é muito próximo de nós, por terem cedido o espaço do Rafael, que a agenda dele é bem conturbada. E a professora Mariana por abrir também a sua agenda. E a casa aqui, tu sabes que é tua, né? Obrigado. Além do curso te admirar, a professora Mariana tem um carinho, uma admiração especial por ti. E volte mais vezes, porque eu tenho certeza que esse episódio de hoje será um sucesso pela quantidade de informação que a gente trouxe. Muito né? sensacional. Obrigado. Eu quero- E a ti, Josi, só te parabenizar, tá cada vez melhor o nosso AlphaCast. Olha né? isso, Eu obrigada. gosto de vir porque eu aprendo com ela todos os dias. Olha né? só. Agradeço demais, Rafael, Mariana, pelo tempo e por toda a sabedoria aí que vocês compartilharam conosco. Professor Miranda, sempre bom estar aqui dividindo Que este bom, eu fico lado muito aqui feliz. da mesa do AlphaCast. O AlphaCast está sempre aberto aqui, tanto para participar como para trazer convidados e trazer pautas. A gente está aberto. Inclusive, você que está assistindo também, se tiver ideias de convidados, de assuntos, de debates para a gente trazer o AlphaCast, é de vocês. Pode compartilhar com a gente, que a gente gosta de boas ideias. É muito complexo estar aqui, Rafa e Mariana. Além da Josi, de toda essa sombra que faz em cima da gente, né? Essa cadeira aqui é do Breno. Exatamente. E o cara que está no microfone da principal rádio de rock do país, não vou citar nomes, mas é a Rádio Rock. Rock, né? né? O cara é fera. Abração, Breno. Sou teu fã. Breno estará de volta em breve aqui, ó. O Breno agora está de volta no AlphaCast. Mas, professor Miranda, sempre bem-vindo para participar. Obrigado. Quando quiser. Eu fico muito feliz. Estamos Gosto sempre- demais de estar aqui com O vocês. microfone está sempre aberto. Obrigado. Bom, quero agradecer a participação de todos, então, e falar para você que está em casa, continuar acompanhando os nossos episódios do AlphaCast. Compartilha esse episódio com todo mundo que você sabe que está em dúvida aí, quer cursar farmácia ou está pensando em qual faculdade vai seguir. A gente tem episódios novos todas as semanas, então se você nos acompanhar aí nas redes sociais, você não vai perder nada. YouTube, Instagram, a gente está sempre compartilhando as nossas atividades. Então, espero vocês no episódio da nossa próxima semana, com mais um assunto muito interessante e muito bacana, e convidados, como sempre, muito especiais. Até mais, gente.